Glória a Deus, a Escritura, ela é a nossa única regra infalível para nos guiar. E nós vamos ler então hoje, como eu bem disse, vamos começar pelo livro de Tiago, no capítulo 4, dos versículos 13 ao versículo 17. Tiago 13 a 17. Tiago aqui ele está tratando de planos. E ele começa o versículo 13 dizendo assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos amadurecido com ela. O Senhor tem nos acrescido domingo após domingo, dia após dia, pela revelação da tua palavra e pelo conhecimento do Senhor. O Senhor podia ter escolhido muitas outras formas de se revelar a nós, mas o Senhor escolheu um livro, Pai. E nós amamos a tua palavra, nós amamos as suas escrituras, e nós pedimos que o Senhor, por meio dela, pelo poder do Espírito, fale conosco nessa manhã, ministre aos nossos corações que fazem planos, mas acima de todas as coisas, que o Senhor seja glorificado neles, Pai. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor dissipe toda tentativa de tirar a concentração nesse local, toda dispersão, ela seja cessada em nome de Jesus, e que nós, como família do Senhor, seus filhos reunidos aqui, possamos estar plenamente concentrados no que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, para que isso produza em nós frutos de transformação que glorifiquem ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Eu também esqueci de pedir para vocês levantarem, né? Mas que bom que vocês já estão todo mundo adestrado. Nem precisei, glória a Deus. Um breve contexto da carta de Tiago, só para a gente poder se situar, irmãos, muito importante. Quem escreve é Tiago, e existem alguns Tiagos possíveis que podem ter escrito essa carta. O mais provável e o mais aceito pelos teólogos é que seja, de fato, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus. Ele se apresenta como servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. E ele escreve essa carta para as 12 tribos que estão dispersas. Então, é uma carta enviada para cristãos com uma moldura judaica. São judeus convertidos ao cristianismo que estão espalhados pela diáspora, pela dispersão ali, vivendo uma vida real que naquele contexto tem sofrido pressões e tentações reais. Então é nesse contexto que que Tiago encaminha essa carta para essas 12 tribos. E o tom dessa carta ele é muito importante porque ela é muito pastoral, e ele trata ela como se fosse um mestre de sabedoria. Ele fala como se fosse provérbios, dando instruções para como eles devem se comportar em determinadas situações. E o mais importante, ele não trata espiritualidade como aquilo que se fala, mas ele trata a espiritualidade como aquilo que se expressa. Não é o que o cristão fala que acredita, não é o que ele fala que vai fazer, mas sim como ele transforma isso em frutos. Como a expressão da fé dele, que é muito discutida em comparação com Paulo, como essa fé é traduzida em obras. Então ela é
não pelo que se fala, mas sim por procedimento, por vida, por como um cristão genuíno se comporta. Por isso, a intenção principal desse livro, e que foi perdido ao longo de séculos na história, é que essa discussão entre salvação por fé e salvação por obras, que muito ocorreu no decorrer da história, ela acabou perdendo o principal sentido dessa carta, que é trazer para os cristãos como eles conseguem se comportar dessa forma, como eles podem viver uma vida íntegra, uma vida não fragmentada, uma vida não dualista, onde ora você é cristão, e ora você se comporta como cristão, e ora você se comporta como alguém do mundo, ou como você, como cristão, não vive uma vida de duplicidade, e sim como você pode se comportar como um cristão integralmente na sua vida. Nós vemos isso hoje. Muitas pessoas, elas não deixam Deus tocar em áreas específicas da sua vida, e deixam Deus agir em determinadas situações, mas em outras, Deus, aqui o Senhor não toca, aqui eu resolvo. Então, Tiago, ele está em toda essa carta, tratando exatamente isso, como que um cristão genuíno pode transformar essa fé que ele diz que tem, em obras genuínas, que glorificam ao Senhor. E o fio condutor de toda essa carta é a sabedoria. Então, ele sempre, durante a carta, ele volta a esse mesmo assunto, que é o assunto da sabedoria. Então, Tiago apresenta para essa igreja a ideia de sabedoria, e a sabedoria terrena, e a sabedoria de Deus, a sabedoria celestial, a sabedoria do alto, e ele faz paralelos com essa sabedoria, para que eles de fato possam entender qual é o tipo de sabedoria que nós, como cristãos, devemos nos agarrar, e como ela é um vetor que conduz as nossas decisões e, no nosso contexto hoje, os nossos planos de vida. E o ponto é que, de fato, existe uma sabedoria que vem do alto, e existe uma sabedoria que é terrena, que é mundana, que nasce aqui embaixo e que produz uma vida autossuficiente e que não gera dependência de Deus. E o que nós precisamos é entender, de fato, através desse texto, que nós precisamos caminhar em uma vida de integridade, em uma vida não fragmentada. E que Tiago está dizendo nesse texto aqui, Tiago 4, é exatamente isso. É que ele não condena o planejamento. Nós vemos ali pessoas planejando financeiramente, que vão trabalhar, que vão fazer negócios, que vão viajar para outros lugares, vão fazer negócios e vão obter lucros. E a pergunta que fica é: tem algo de ruim nisso? Isso é pecado? Isso não é pecado. O ponto em Tiago aqui não é isso. Não é condenar o planejamento, mas sim uma denúncia àqueles que planejam uma vida, ou no nosso contexto, planejam um ano, alheios à centralidade do que Deus quer fazer, e de como nós colocamos Deus no centro desses planos. A quem pertence o nosso amanhã? Esse é o ponto central. Então, Tiago, assim como em toda a Escritura, ele fala exatamente isso. Essa fé, ela não se prova no discurso, mas sim no como nós procedemos, no como nós agimos. E é nesse contexto que Tiago ele entra nesse capítulo 4. Ele vem discorrendo anteriormente, confrontando os pecados que destroem a comunhão da igreja. Ele trata da língua, e como a língua ela é um leme, e um leme conduz, ou como ela pode tocar fogo em toda... Ele faz esses paralelos, né, pegar fogo numa mata, e ele mostra como a língua pode destruir a comunhão. Mas agora ele entra em um contexto que ele diz, e trata da presunção diante desse amanhã, e diante do que nós temos planejado. E é interessante que nos versículos anteriores, ele traz para a gente a ideia da língua destruindo a comunhão. A língua como uma ferramenta ruim para difamar os irmãos. A língua como um pecado que tem uma compreensão completamente errada da comunhão da igreja. E nesse contexto anterior, a língua então
destrói os irmãos. Mas agora ele entra no capítulo 4, versículo 13, mostrando que essa mesma língua que pode destruir outros, ao mesmo tempo pode gerar em nossas vidas ambições e arrogância, quando nós falamos alheios à vontade de Deus, quando nós planejamos a nossa vida alheios à vontade de Deus, quando nós fazemos os nossos planos alheios à vontade de Deus. Nesse contexto específico, ele está tratando do dinheiro, do negócio. Então ele está falando com pessoas que são de uma comunidade cristã, que estão fazendo seus planos de negócio para um determinado período à frente e que não têm colocado Deus no centro desses planos. Mas para o nosso contexto de 2026, nós podemos adequar isso para todos os planos que nós temos feito. Aonde Deus está? Ele está no centro dos nossos planos ou ele tem sido caminhado ao lado e quando nós precisamos, nós recorremos a Deus? Esse é o ponto. Então, como eu disse, não há um problema. Não é um problema fazer planos de negócio. Não é um problema fazer planos financeiros. Não é um problema fazer planos de querer caminhar continuamente em desenvolvimento profissional. Isso não é um problema. A crítica de Tiago, ela reside no fato de que essas pessoas, elas estão conduzindo seus negócios igual a comerciantes comuns. Igual a comerciantes que não são cristãos. Então eles conduzem as suas vidas e fazem os seus planos como se fosse uma pessoa incrédula, que não conhece a Deus. E quando ele diz que é importante que se diga, se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, nós seremos abençoados. Se Deus quiser, isso vai dar certo. Isso parece muito com como nós fazemos hoje, porque o que Tiago está falando ali não é que nós temos que colocar uma frase antes dos nossos planos. Não é que nós temos que usar isso como uma mandinga para Deus abençoar o nosso plano. Não é isso que Tiago está fazendo, não é isso que ele está apresentando no decorrer de toda a carta. Porque como eu disse, não é o que se fala, não é o que se fala que tem fé, mas sim o que você expressa, aonde está de fato o seu coração. Então o que Tiago está dizendo aqui é, se Deus quiser, Ele fará. E é exatamente isso. O meu plano é esse, mas a minha confiança está no Senhor. Eu confio no Senhor. E se Ele quiser, vai acontecer. E aí o meu descanso, ele passa a ser no meu plano, ele passa a ser no meu planejamento, ele deixa de ser nos meus planos, ele deixa de ser no meu planejamento, ele deixa de ser o meu intelecto, e ele passa a ser uma vida de dependência de Deus. E é esse o ponto central aqui. Ele quer nos ensinar que essa declaração que sai dos nossos lábios, ela tem que ser reverberada em uma atitude de fato de busca e confiança em Deus, para que nós sigamos a vontade dEle. E aí no versículo 17, ele finaliza trazendo um provérbio, que ele diz assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, basicamente é isso, se vocês sabem que precisam buscar a Deus, sabem que precisam confiar nele, mas não fazem, isso é pecado. Se você sabe que você precisa depender de Deus na sua vida, se você sabe que Ele é aquele a qual rege todas as esferas da sua vida, e que Ele tem cuidado de você, que Ele tem cuidado de nós, mas você deliberadamente não o faz e se move alheio à vontade de Deus e alheio à dependência de Deus, você está vivendo uma vida de autossuficiência. É como se você estivesse declarando, eu não preciso de Deus, meu plano vai ser feito do meu jeito e ele vai dar certo. E isso só pode levar a dois extremos. Que ou você de fato vai ser autossuficiente e vai se gloriar nisso, isso produz vanglória que vai se tornar pecado, ou você vai se frustrar. E aí você vai se frustrar achando que Deus não está te abençoando. E aí você se frustra com Deus, quando na verdade você mesmo está se levando a um ambiente de frustração. Quando você mesmo se cobra
de acontecer algo, esperando que Deus vai fazer algo que Ele não falou que vai fazer, mas você disse, se Deus quiser vai dar certo. Como se fosse uma mandiga, e aí não acontece, e Deus nunca falou que Ele ia fazer isso. Porque o que Deus quer é que nós vivamos uma vida de dependência. Então, se eu vivo essa vida de dependência, pode ser que Deus abençoe de fato, pode ser que os nossos planos se cumpram, mas pode ser que não se cumpram. E aí? Onde é que está a nossa alegria? Onde é que está o nosso fundamento? Onde nós estamos firmados? Como fica o nosso emocional? Como fica o nosso psicológico diante disso? Então, se eu não faço esse bem, que é saber o que Deus quer que eu faça, isso se torna pecado. Ao passo que, se eu sei que, se eu colocar a minha vida financeira, porque aqui a ideia é que esses comerciantes cristãos, eles sejam comerciantes cristãos bem-sucedidos. E se eu coloco a vida financeira de uma pessoa bem-sucedida, que é esse contexto aqui, diante do Senhor, e Ele me pede para fazer algo com esse dinheiro que eu não quero fazer, isso também se torna pecado. Então, a ideia é que eles não se planejam pedindo e deixando Deus controlar todas as coisas, porque eles mesmos querem ser aqueles que controlam a sua vida financeira. E muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. Muitas vezes nós não deixamos Deus tocar em determinados pontos, porque talvez Ele vá pedir alguma coisa muito difícil para nós. E aí a gente não deixa ele tocar nessa área, e a gente acha que a gente é melhor que Deus nesse ponto. Mas também, às vezes a gente acha e sabe que precisa depender de Deus. Que sabe que é exatamente isso, essa verdade, que nós precisamos confiar nele. Mas no dia a dia é difícil. No dia a dia nós não conseguimos, no dia a dia nós nos vemos frustrados com as nossas emoções abaladas. E às vezes, muitas vezes, questionando a Deus. E é por isso que Tiago começa essa carta, lá no capítulo 1, trazendo exatamente isso. Então ele vem construindo. Eu comecei por trás para trazer a ideia da aplicabilidade disso. Mas durante toda essa carta ele vem construindo essa ideia. E agora, no final, ele fala para os cristãos o que ele quer que eles façam. Eu comecei ao contrário, mostrando o que nós precisamos fazer. E agora eu gostaria de caminhar com vocês, mostrando como você pode confiar no Senhor. O ponto é, Tiago não está tirando os nossos planos. A palavra de Deus, ela não tira os nossos planos em momento nenhum. Ela tira o trono do nosso coração. Ela alinha quem está no trono. E lá no capítulo 1 nós vamos entender melhor como nós podemos deixar o Senhor governar o trono do nosso coração e o trono dos nossos planos. Queria ir com vocês lá em Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 ao versículo 8. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa ou madura, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como essa carta ela foi escrita, talvez ela foi a primeira carta escrita do Novo Testamento. Em meados ali de 40 depois de Cristo, muito provavelmente antes do concílio de Jerusalém, de Atos 15. E essas provações que Tiago tem mencionado, elas não são as perseguições impostas por Nero, que aconteceram muito mais à frente, em meados de 60 para frente ali. Então essas provações, elas ainda são brandas, elas ainda são sociais, elas ainda são boicotes econômicos que esses cristãos, eles têm enfrentado. Então, talvez para nós, no nosso contexto de cristão do século 21, se assemelhe muito mais, isso claro no contexto brasileiro, de perseguição, do que uma perseguição de fato que promove morte, que acontece
mais alguns anos à frente. Isso fica talvez mais fácil de nós, como cristãos, aplicarmos isso para a nossa vida, porque ser cristão genuíno, íntegro hoje em dia, produz em nós e na nossa vida, às vezes, certas perseguições. Se nós precisarmos nos posicionar como cristãos, são perseguições brandas, não tão efusivas, mas muito latentes na nossa sociedade hoje, porque o Estado laico promovido pela igreja cristã, com a reforma protestante, ele se tornou laico, mas ao mesmo tempo a falta de respeito com o cristianismo hoje ela tem aumentado. Então, nós não podemos nos posicionar de fato como cristãos que creem em um único Deus, porque isso é extremismo. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos engolir muita coisa que acontece sem também nos posicionarmos, e isso não acontece do outro lado. Então, isso é um tipo de perseguição que nós cristãos vivemos. Isso acontece também no nosso trabalho, aos jovens na escola, quando nos posicionamos de maneira bíblica e adequada e de acordo com o que o Senhor nos direciona a fazer. Então, isso se alinha muito com o nosso contexto, muito mais do que uma perseguição severa. Em outros países, cristãos têm vivido isso, mas no nosso contexto brasileiro isso não acontece. E Tiago, ele trata dessa perseverança, nesse início, como uma forma de fazer com que nós cristãos nos tornemos maduros ou completos, num sentido de perfeição mesmo. O que ele está fazendo aqui é indicando um caráter igual ao de Deus. A perseverança, quando nós nos mantemos confiantes e alegres em Deus, em meio às adversidades, em meio às dificuldades, aí seja ela qual for, pode ser perseguição, mas pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade de saúde, pode ser um problema com seus filhos. Quando nós nos alegramos no Senhor e vivemos uma vida perseverante, essa perseverança e alegria nele produz em nós essa maturidade, produz em nós essa sensação de completude. E o que ele está fazendo aqui é ecoando o ensinamento do seu irmão, o Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 48, onde Jesus diz: portanto, sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celeste. Então, Jesus chamou os seus discípulos a serem perfeitos, e o que Tiago está fazendo é convidando os cristãos dispersos ali na diáspora a serem perfeitos. E o caminho para isso é perseverar em meio às adversidades. E o resultado final da perseverança não é somente maturidade, mas sim uma sensação de completude, porque o caráter de Deus, ele vai sendo formado em nós até que não falte nada, e nós estejamos plenamente perfeitos. Isso de fato só vai acontecer quando nosso Senhor Jesus voltar, mas nós podemos, dia após dia, vivendo uma vida de integridade com o Senhor, sermos amadurecidos a caminho dessa completude, a caminho dessa perfeição. E embora as perseguições elas sejam dolorosas, elas sejam difíceis, Tiago convida esses irmãos a se alegrarem em meio às dificuldades. E aqui não é uma felicidade inconstante, mas é uma alegria perseverante no Senhor, porque eles devem ter uma perspectiva muito além de uma vida presente, mas sim uma perspectiva de uma recompensa eterna que está guardada para aqueles que perseveraram. E talvez essa seja uma dificuldade nossa hoje, de nos mantermos constantes e alegres, ou de nos mantermos confiantes, sabendo que o Senhor tem cuidado dos nossos planos, sabendo que em meio a um ano difícil financeiramente, ou em meio a um ano difícil de saúde, o Senhor tem cuidado de nós. E os nossos planos para 2026, eles se alegram no Senhor. E de fato, talvez você saiba que isso é verdade e que é dessa forma. Mas o ponto é, eu não consigo, Jefferson. Eu não consigo me alegrar. Eu sempre volto ao local
de achar que eu preciso fazer tudo com a minha própria força, e aí eu me frustro, ou isso gera em mim uma vanglória, uma glória própria. Mas o convite do Senhor é: alegre-se. Alegre-se no Senhor, alegre-se em meio às adversidades, alegre-se e regozijem-se nele. Se você não consegue se alegrar, se você não consegue deixar Deus conduzir os seus planos, Tiago conduz agora nos versículos seguintes, dizendo e fazendo uma conexão: se porém algum de vós necessita de sabedoria. Então, para Tiago, sabedoria é o que nos deixa nos mantermos alegres e constantes no Senhor em meio às dificuldades ou em meio aos nossos planos. Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus, porque a todos Ele dá livremente e nada lhes improbela, nada Ele deixa de cumprir. Ele vai conceder. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida, ele é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, aqui na versão na NVI eu acho melhor, fica mais claro para a gente. Homem de mente dupla, inconstante em todos os seus caminhos. Então, é como se Tiago estivesse dizendo assim para aqueles cristãos: pode ser que vocês não consigam ver a vida da forma que eu descrevi logo acima. Pode ser que vocês não consigam se alegrar no Senhor em meio às dificuldades. Vocês estão em meio a um emaranhado de circunstâncias, em meio a um emaranhado de dificuldades, em meio à perseguição, em meio à dificuldade, seja ela qual for, e vocês não conseguem viver a vida que eu descrevi aqui acima para vocês. Por isso vocês precisam de sabedoria. E aí ele diz: peça a Deus. Peça a Deus sabedoria. Mas eu gostaria que vocês refletissem por alguns segundos. O que é sabedoria? Sabedoria no sentido literal da língua portuguesa é conseguir traduzir em ações aquilo que eu tenho conhecimento. É ter sagacidade em momentos de dificuldade, em momentos difíceis, e traduzir isso em atos concretos. Sabedoria à luz da Bíblia pode ser várias coisas. As pessoas em Jerusalém se assombraram com o conhecimento de Jesus ao expor as Escrituras. A palavra também diz que Jesus cresceu em conhecimento, em sabedoria e graça. Moisés foi instruído em toda a sabedoria pelos egípcios. Salomão, o mais conhecido pela sabedoria, era aquele que de fato aplicava essa sabedoria aos problemas da vida. E o Senhor Jesus, Ele também prometeu sabedoria aos seus discípulos em momentos de dificuldade, onde eles não saberiam o que fazer, e Ele disse: o Espírito Santo vai dar sabedoria para que vocês falem por meio do Espírito. E foi assim que Estevão teve sabedoria para se posicionar, e foi apedrejado, e mesmo sendo apedrejado, ele foi sábio, não amaldiçoando aquelas pessoas, e ele viu o Filho do Homem de pé, mesmo no seu momento mais difícil, no momento de dor. Em Tiago, essa sabedoria, ela está relacionada à maneira como nós moldamos o nosso caminho, a maneira como nós moldamos a nossa vida, ou no nosso caso, no nosso contexto, a como nós moldamos o nosso ano e os nossos planos. E o que ele trata aqui é que nós podemos desfrutar disso, desse caminho difícil, caminhando para a perfeição e para a completude, se nós tivermos sabedoria. E essa sabedoria é um dom de Deus, a qual nós pedimos para Ele e Ele dá livremente. Mas esse pedido ele precisa sair e ele precisa fluir de nós com uma fé comprometida e integral com o que Deus quer fazer. E é por isso que ele trata dessa mente dividida.
O ponto aqui, pedir com fé, não é se você está duvidando. Pedir com fé aqui em Tiago não é você pedir a Deus duvidando que Ele vai fazer. Não é você pedir a Deus com ceticismo, achando que Ele não vai te dar essa sabedoria que Ele prometeu dar. Não é disso que Tiago está falando aqui. O que ele está falando aqui, deixando claro existe uma pessoa de mente dividida. Aqui o termo grego é dupla alma, é literalmente isso, dupla alma. É como se ele tivesse duas almas e a sua alma é dividida. Ela é parte buscando a Deus e parte ansiando e desejando as coisas desse mundo. O Pedro sempre diz aqui, o pastor Pedro sempre diz, o muro já é do diabo. Então a mente dividida, ela já é do diabo. E o que Tiago está dizendo aqui, se você buscar a Deus, pedindo com uma mente dividida, sem que você esteja plenamente disposto a aceitar essa sabedoria e fazer o que Deus quer que você faça, Deus não vai atender. É essa fé que Tiago está expondo para nós. É essa sabedoria que Deus quer dar para nós. A de pedir a Deus e estar disposto a fazer o que Ele quer que nós façamos. E aí é que pega. Porque esse homem de mente dividida, ele pede a Deus buscando seu benefício próprio. Ele pede a Deus esperando que Deus vai abençoá-lo no que ele quer fazer. E não na integralidade do seu ser, disposto a cumprir o que Deus quer fazer por meio dele. E aí ele não vai ser atendido. Essa pessoa é de fato aquela que joga com a oração. Ela joga com a oração com Deus, achando que Deus não está vendo todas as coisas. Seu compromisso real, ele não é com Deus, mas sim com o seu avanço nesse mundo e com o que Deus pode proporcionar por meio dessa oração. Mas o que Deus quer que a gente faça é que nós abramos mão das bênçãos que Ele pode sim conceder agora, mas sim que a gente desfrute de uma caminhada olhando por uma perspectiva eterna e por que nós vamos desfrutar com Ele na eternidade. Esse homem de mente dividida, ele busca as bênçãos de Deus para seu benefício próprio, para sua própria glória, mas ele quer ter um pezinho ali para ver se ele consegue também desfrutar de uma vida eterna. E é isso que Tiago está tratando aqui. Quando ele fala até mesmo da fé sem obras. Porque quando ele fala daquela fé sem obras, é num contexto de juízo escatológico, e não do contexto de salvação agora. Então é uma fé que reverbera nas suas ações. E que fruto essa fé tem gerado? Essa sabedoria que se busca, ela gera frutos. Que fruto essa sabedoria que se busca é gerada? Se é uma sabedoria que provém de Deus, ela vai gerar bons frutos, mas se ela é uma sabedoria baseada no nosso intelecto, ou mais para frente ele vai tratar uma sabedoria terrena, ela vai gerar coisas desse mundo que ele trata até mesmo como demoníacas. E é assim que ele trata essa oração, essa experiência desse homem de mente dividida, ali no finalzinho dessa perícope, de uma onda sendo agitada pelo vento. Ela balança de um lado para o outro, uma onda baixa, e vem outra e bate e joga para um outro lado, e assim vem outra onda do mar e joga de novo para outra direção, e uma rajada de vento vem e bate nele, e agora ele está em outro lado. É uma vida inconstante, uma vida instável, uma vida sempre dependendo de si mesmo e sempre achando que você vai ser aquele que vai ser o vetor de bênção para você. Esse é um homem que duvida, e esse é um homem que tem a mente dividida. É um homem que não entrega a sua vida de todo o coração, e que a sua vida ela é fruto dessa mente dividida, que é uma vida instável, uma vida que não tem um firme fundamento estabelecido em Deus. E aí ele está sempre caminhando naqueles dois extremos que eu trouxe agora, ou gerando vanglória porque deu certo, ou instável e se frustrando quando nada acontece.
Tiago mostra para nós que essa verdadeira sabedoria, ela é medida por frutos. E assim ele continua caminhando, mostrando para esses cristãos que existem dois tipos de sabedoria: a sabedoria do alto e a sabedoria terrena, a sabedoria mundana, a sabedoria que parte do vosso próprio intelecto. E é assim que ele trata lá em Tiago, capítulo 3, versículos 13 ao 18. Ele começa assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder o bom procedimento. Em outras versões, mostre mediante o bom procedimento as suas obras. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, não vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Primeiramente pura, depois pacífica, indulgente. De novo? Voltei aqui, gente, perdão. Vamos lá. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, a pessoa verdadeiramente sábia, que buscou a Deus integralmente, para que possa confiar plenamente em Deus, os seus planos, a sua vida, ela é caracterizada por um modo de vida bom. E aqui não é uma vida boa no contexto de qualidade de vida. Não é isso que Tiago está dizendo aqui. Normalmente, bom é tratado com a palavra grega ágatos. Mas Tiago está usando kalos, que é como se fosse um sentido de amável. É algo como se fosse a expressão da beleza da bondade. Então é como se as outras pessoas olhassem para esse cristão que expressa a sabedoria de Deus e eles consigam ver nele aquele que de fato expressa essa bondade que é bela e que provém de Deus. É isso que ele está dizendo quando ele diz que é bom, um modo de vida bom. Um modo de vida bom é aquele que tem uma bondade que expressa beleza para todos aqueles que vêm. Então o sábio que dedica e entrega o seu coração integralmente ao Senhor e confia nele, confia os seus planos e sabe que Ele está regendo todas as esferas da sua vida, integral, sem fragmentação, ele tem um modo de vida, um procedimento, onde todos olham para ele e podem ver a beleza dessa sabedoria. Não uma beleza que gera glória própria, não uma beleza que as pessoas dizem e exaltem o nome dele, mas uma beleza que de fato glorifica ao Senhor, que é aquele que dá o dom da sabedoria para aquele que pede. Então é uma beleza humilde, é uma beleza mansa, ela mostra a humildade que vem da sabedoria, ela mostra essa mansidão que provém de Deus. E Tiago está fazendo esse contraste aqui, entre esse modo de proceder que é bom e que exalta o nome de Deus e que é fruto e gera mansidão, de um modo de vida que vem de uma sabedoria autossuficiente e terrena. Não dá para a gente entrar em todos os pontos aqui
dessas expressões da sabedoria terrena, mas o cerne disso é a glória própria. O cerne e o centro dessa sabedoria é gerar para si mesmo uma glória para si próprio. Um ponto de vida, um ponto de vista e um ponto de vida que caminha alheio à vontade de Deus, que é autossuficiente e que confia em sua plena capacidade. E é exatamente isso que Satanás plantou no coração do homem no jardim. Quando nós voltamos para o jardim, ele apresenta para o homem uma proposta de ser igual a Deus, de viver uma vida alheia à vontade de Deus. Ele tinha tudo naquele jardim. Ele caminhava com o Senhor na viração do dia. Ele tinha tudo que o Senhor concedia para ele. Mas Satanás plantou no coração do homem o desejo de autossuficiência, o desejo de viver uma vida alheio à vontade de Deus. Por isso ela é demoníaca, e Tiago trata aqui, por isso ela é terrena, por isso ela produz glória própria, porque agora eu vivo alheio à vontade de Deus, então tudo que eu conquisto é fruto do meu trabalho, do meu braço forte, do meu intelecto, da minha capacidade, tudo isso plantado por Satanás no coração do homem. Então todos aqueles que caminham expressando essa sabedoria terrena, ainda que produzam boas coisas, porque sabedoria não é inteligência, sabedoria é expressar, de fato, essa inteligência. Mas ainda que tenham motivações boas, elas, alheios à vontade de Deus, elas só vão gerar confusão e facção. É o que a palavra de Deus nos traz. E o contraponto disso é Tiago apresentando agora características dessa vida e dessa verdadeira sabedoria. Uma vida que se move na sabedoria que se pede a Deus e concedida por Deus. E essa, não sei se vocês perceberam, mas essa lista, ela é muito semelhante ao fruto do Espírito que Paulo traz lá em Gálatas para a gente. Porque é exatamente isso. Uma vida de sabedoria concedida por Deus, ela provém do Espírito que habita aquele que pede, e isso só pode gerar bons frutos. Isso só pode gerar essas expressões. Então ele diz que ela é pura, sincera em obedecer a Deus. Se pediu, entregou seu coração integralmente ao Senhor, os seus planos integralmente ao Senhor, a sua vida integralmente ao Senhor, de coração puro, ele vai expressar essa pureza que vem da sabedoria concedida por Deus. Ela também é amante da paz, ou seja, ela produz paz em todos os ambientes a qual essa pessoa está. Ela não produz o contraponto da sabedoria terrena, que é facciosa e que produz contendas, que produz inimizade, inveja amargurada. Inveja amargurada aqui é pior do que a inveja, porque a inveja é desejar aquilo que o outro teve de bom. Alguém foi abençoado e você olha e fala, nossa, me entristeci com isso, que eu queria isso. A inveja amargurada é exatamente isso. É olhar para aquela pessoa que foi abençoada, para aquela pessoa que está vivendo uma vida que às vezes expressa esses frutos, e mais do que desejar, é se entristecer, é se sentir amargurado e mal, porque não tem o que aquela pessoa tem. Isso é fruto de uma sabedoria que provém da autossuficiência de Deus. A sabedoria que provém de Deus, ela também é ponderada ou gentil. Então ela não gera combate, ela não é confrontadora. Ela também é submissa. E aqui trata da disposição em estar submisso, em ouvir aconselhamentos, em ser discipulado, em ser confrontado, em ser corrigido e responder alegremente a essa liderança que te traz esse confronto por meio da palavra. Então, essa sabedoria também é uma sabedoria que provém de Deus, de ter um coração ensinável e disposto a aprender. Ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. E aqui ele trata de fato dessa questão da caridade,
que é muito latente em Tiago, né? Ela é rica em misericórdia, ela dá bons frutos, ela abençoa as outras pessoas. Isso é muito importante para Tiago. Então, Deus, como sendo misericordioso e concedendo a nós com generosidade a sua sabedoria, aqueles que são cheios de sabedoria também terão um coração misericordioso e generoso, disposto a expressar a caridade e abençoar as outras pessoas. E por fim, ela é imparcial e sincera. O que significa que essa pessoa ela não tem essa mente dividida, ela está voltada genuinamente para o plano que Deus tem para ela. Ao contrário dessa outra pessoa, que está voltada somente para os seus planos. Ao contrário daquela pessoa que tem a mente dividida e não está disposta a viver com sinceridade aquilo que o Senhor tem quando Ele concede essa sabedoria. Essa sabedoria, ela desce do alto, ela é um dom de Deus. Ela não pode nascer da nossa capacidade, ela não pode nascer do nosso intelecto. E quando Deus quis revelar a sua sabedoria, Ele não nos deu uma mandinga, onde nós pedimos e Ele nos abençoa. Mas Ele revelou o seu Filho, sendo Ele a própria sabedoria e poder de Deus. É o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Cristo, sendo o poder e a sabedoria de Deus, desceu em humildade. Ele não nos entregou um manual onde nós fazemos algo e nós somos abençoados e nós, por meio dessa sabedoria, conseguimos o que queremos. Pelo contrário, Ele entregou o seu Filho a nós, para que por meio dele, sendo Ele a sabedoria de Deus, nós possamos ter a revelação dessa sabedoria que é expressa no próprio Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não é algo etéreo, não é um pensamento. A sabedoria de Deus é uma pessoa. A sabedoria de Deus é o próprio Filho de Deus, que se humilhou em humildade, em mansidão, se entregou por nós, para que nós pudéssemos ter acesso a essa sabedoria por meio da revelação dele nas Escrituras. E isso muda a forma como nós enxergamos essa sabedoria. Porque nós não admiramos a capacidade de expressar mais aquelas qualidades advindas da sabedoria. Mas agora nós nos submetemos ao senhorio daquele que é a sabedoria. Nós nos submetemos os nossos anseios, os nossos planos, a nossa vida, àquele que é o Senhor que precisa assentar no trono do nosso coração. Aquele que rege toda a nossa vida, aquele que rege todos os nossos planos e sabe o que é bom para nós. E ela se revela na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não é algo que nós pedimos e ele fica no campo das ideias. Pelo contrário, quando nós pedimos sabedoria, nós recebemos o conhecimento de Cristo. E João 17,3 diz que a vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho a quem enviaste. Então, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a revelação do Cristo, nós agora podemos nos alegrar ansiando aquela vida vindoura do conhecimento eterno de Deus, a qual nós teremos e desfrutaremos na eternidade. E aí sim nós podemos alegrar, mas nós só podemos fazer isso a partir e à medida que nós temos o conhecimento do Cristo revelado. Cristo é a sabedoria de Deus que deve reger todas as esferas da nossa vida. Não são partes fragmentadas que nós deixamos Deus entrar em pontos específicos. E Cristo também não é aquele que é o primeiro da nossa vida.
Ele é o centro da nossa vida. E sendo Ele o centro da nossa vida e a sabedoria revelada de Deus, quando nós pedimos essa sabedoria, nós conhecemos o Cristo. E aí, Ele sendo o centro, Ele abrange todas as áreas da nossa vida. Ele toca em tudo que nós somos, a integralidade do nosso ser, sendo completamente submissa à vontade de Deus. Nos rendemos a Deus, nos rendemos ao senhorio de Cristo, precisa sair do campo das ideias, precisa sair do campo do intelecto, a sabedoria precisa sair de algo intangível e se tornar tangível, a pessoa de Cristo Jesus. E assim nós podemos, conhecendo e desfrutando do conhecer Ele, nos alegrar em meio a qualquer adversidade, em a qualquer circunstância, em a qualquer instabilidade da vida, porque pode estar instável, mas Ele é o nosso firme fundamento, e nós não somos abalados, diferentemente daquele homem de ânimo dobre, de mente dupla, que é sacudido por qualquer vento de doutrina ou por qualquer instabilidade da vida. Pelo contrário, nós estamos firmados como aquele homem que cavou e fincou a sua casa na rocha, sendo Cristo a rocha a qual nós estamos firmados, e sendo Ele o poder e a sabedoria de Deus. E sendo Ele a sabedoria de Deus, não há inconstância da vida que possa superar a firmeza que é estar firme na rocha inabalável. Os nossos planos precisam estar firmados nisso, mas ao passo que nós entendemos isso, Tiago nos leva a um convite. No capítulo 1, dos versículos 22 ao 25, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui de novo ele faz um paralelo. O ponto aqui não é que existem dois homens, e um olhou com atenção e outro não olhou com atenção. Talvez exista pessoas aqui hoje que estão escutando com atenção e outras que não estão escutando com atenção, mas não é isso que Tiago está falando. O que Tiago está falando aqui é que os dois contemplaram, os dois olharam a imagem no espelho, os dois prestaram atenção, os dois entenderam a mensagem, chegou no coração, chegou na mente. Mas o primeiro, ele saiu e esqueceu essa mensagem, e continuou no nosso contexto, vivendo a sua vida e fazendo os seus planos, alheios à vontade de Deus. Mas o segundo, ele olhou, ele escutou, ele perseverou e ele agiu. Ele ouviu essa palavra, ele perseverou e ele agiu com aquilo que ele ouviu. A diferença não é o cuidado em ouvir, o cuidado em analisar. Os dois homens foram sérios no que eles estavam fazendo. Os dois homens olharam para o espelho e viram com cuidado. O que acontece e o que muda é o que se faz na sequência disso. Não ser somente ouvinte, mas praticante dessa palavra. Não somente ouvir que Deus é o Senhor das nossas vidas e que Ele tem cuidado de nós. Você pode acreditar nisso, irmão, mas se amanhã você acreditar que você é autossuficiente, pode fazer tudo, nada disso valeu a pena. Se amanhã você confiar na força do seu braço
para ser abençoado, nada disso valeu a pena. O paradoxo aqui é que o primeiro, ele se enganou. Está ali, enganando-vos a vós mesmos. E o segundo foi bem-aventurado. E bem-aventurado aqui não são bênçãos presentes somente. Pode ser, se Deus quiser, pode ser. Mas é o conhecimento de Deus e o se alegrar nele, que Tiago tratou lá no início, em meio às dificuldades. É sofrer, mas se alegrar em meio às dificuldades. A diferença não é somente a atenção que vocês têm ouvido aqui, essa mensagem, que você tem lido a palavra. Não importa você fazer 1 hora de devocional, se no momento seguinte você agir desconforme com aquilo que você leu. Não importa você orar 10 horas por dia, se aquilo não mudar o seu coração. Se você não for integral naquilo que Deus está falando com você. Não importa, é melhor 1 minuto, mas que aquilo mude o seu coração, do que muito fazer e nada expressar. Algumas perguntas aqui para vocês. Para 2026, o que a sua agenda revela? Autonomia ou dependência? Sua segurança, ela está na sua vida financeira? No que o seu trabalho traz para você? Ou na confiança de que mesmo passando dificuldades, Deus é aquele que te sustenta e te provê em meio às dificuldades? Aonde está a sua segurança? A criação dos seus filhos, pai, mãe, ela está visando resultados que vêm deles? Que você quer mostrar para os outros que você é um bom pai, uma boa mãe, e o seu filho é polido, educado? Ou ela expressa fidelidade a Deus? Uma atividade extracurricular do seu filho numa quinta-feira à noite, quando a igreja se reúne em oração ou em comunhão no de casa em casa, é mais importante do que ter comunhão e orar e cantar cânticos espirituais ao Senhor? O seu tempo, Instagram, feed eterno, vai continuar roubando seu tempo de devoção a Deus até quando? Até quando dormir 1 hora a mais é mais importante do que expressar um sacrifício mesmo de cansaço para desfrutar de um tempo com Deus pela manhã ou à noite? Não importa. Não é sobre fazer, é sobre o seu coração. 3 horas, 2 horas, abre aí seu celular. Quanto tempo? Quanto tempo gasto nisso? A oportunidade que nós temos hoje é de olhar para essas e outras questões e falar: é difícil, não é fácil. Senhor, eu não consigo. E pedir sabedoria, com o coração integral, com o coração disposto a obedecer, de fato, que Ele, sendo o Senhor da sabedoria, sendo Cristo, o Rei do nosso coração, quiser que nós façamos. Tiago nos mostra que o problema não é planejar, é planejar como se o amanhã nos pertencesse, irmãos. O problema não é fazer planos. O problema é fazer planos achando que o amanhã nos pertence. Ele disse lá no início:
a nossa vida é como névoa, ela se dissipa, não nos pertence. Esse caminho é um caminho de rendição, de um coração rendido ao Senhor. E esse caminho vem da sabedoria. Vem da sabedoria que nós pedimos a Deus. Ela não nasce da nossa capacidade. Nós pedimos com fé integral, com fé inteira, que se disponibiliza a se entregar plenamente ao que Deus quer fazer. O convite para nós nessa manhã é mudar de trono, irmãos. Nós precisamos nos arrepender da presunção a qual nós temos vivido. Arrependa-se daquela autossuficiência respeitável, que às vezes parece maturidade, mas só gera soberba no seu coração. Nós precisamos nos arrepender de sermos nós o centro dos nossos planos ao invés do Senhor. Nós precisamos pedir sabedoria com fé inteira. Não é sabedoria para um ano que virou, é sabedoria para uma vida. É uma vida integral diante do Senhor. Não é um projeto, não é uma mudança, não é uma coisa, é tudo que somos. Tudo que nós somos é do Senhor, tudo que temos é dele. Deus não tem mais nada para fazer para nós. Tudo o que Ele podia fazer, Ele já fez em Cristo Jesus. 2026 não é uma promessa de bênçãos materiais, não é uma promessa de bênçãos vindouras. Não espere isso aqui. A promessa é conhecimento de Cristo por meio da palavra de Deus, por meio da comunhão dos santos. Conhecendo a Cristo, Ele é o bom pastor e não precisamos de nada. Não é nada vai me faltar, não. Nós não precisamos de nada, porque temos Ele. Tudo que temos é Cristo e Ele crucificado, ressurreto. O terceiro ponto é pratique. Não adianta escutar, não adianta entender se nós não praticarmos. O que você vai fazer quando for embora? O que você vai fazer amanhã? Deixe Deus guiar a sua agenda. Deixe o Senhor Jesus guiar os seus planos. Se você fez planos diferentes, conforme o seu coração, essa é a oportunidade. Rasga. Os nossos planos não são feitos escrevendo um caderno, mas ajoelhados. Antes de abrir a sua agenda amanhã, irmãos, ajoelhe-se. Se você está frustrado, cansado, peça sabedoria a Deus para se alegrar. Se você entendeu que você está bem, está tudo dando certo, mas isso é fruto da sua autossuficiência, se você está se achando bom, arrependa-se. Todos esses frutos geram glória para você, isso é pecado. 2026 não é um ano com esses objetivos. O que eu quero trazer para nós nessa manhã, o que a palavra de Deus traz para nós essa manhã, é uma vida integral debaixo do senhorio de Cristo. E a sabedoria do alto é aquela que molda tudo que nós fazemos, principalmente quando ninguém está vendo. Principalmente quando ninguém está vendo quem nós somos.
Vamos orar nessa manhã?